Glória a Deus. Glória a Deus. Pegando a espada. Glória a Deus. Graça e paz e misericórdia da parte de Deus. Maravilha, Deus. Amém. Adriana, Deus abençoe. Walter Fernandes, Deus abençoe. Edália Aragão, a paz, querida, Deus abençoe. Aleluia. Que bom estarmos nos interagindo e estarmos sendo alcançados pela palavra do Senhor através desse meio. Irmã Dani Bruno, Deus abençoe. Graça e paz. Paz, Luci. Paz, Bruno. Dani Bruno. Glória a Deus. A paz está. Que Deus abençoe, meu filho. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cada dia é um passo a mais que nós, como igreja, damos em direção à nossa redenção. Cada dia é menos um dia da nossa espera da volta do Messias, Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos que aprender a remir os tempos, porque os dias são maus. Graças a Deus, mais um dia passou. Podemos viver na presença do Senhor. A melhor coisa é quando nós levantamos e vamos para o café da manhã e agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos concede para viver. Que bênção! Maravilhas! Muitos deitaram e não acordaram e não tiveram a graça de viver um novo dia. Mas nós levantamos, o servo levanta, a serva diz: olha, Deus, obrigado por mais esse dia. E que esse dia seja totalmente liderado, submisso na Tua palavra, guardado no Senhor. E que em tudo que fizermos, o Senhor seja o Senhor da nossa vida. No final do dia, a nossa oração é: Senhor, muito obrigado por esse dia. Em meio às lutas, às provas, às dificuldades e às grandes vitórias, podemos ver a mão poderosa do Senhor, a graça do Eterno, a intervenção do céu ao nosso favor. Que maravilha, meu Deus. Glória a Deus, querido. As lutas, as dificuldades que você passou nesse dia não pode ser comparado à glória que Deus tem reservado para nós, para mim e para você. Glória a Deus. Fique firme no Senhor.
porque grande é a nossa recompensa. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36 e 37. Evangelho de João, glória a Deus, capítulo 18, verso 36 e 37. Amém? Glória a Deus. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu o dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua bendita, gloriosa palavra, e que o Senhor ministre ao nosso coração. Aleluia, tudo que Ele tem para nós nessa hora, para o nosso elevo espiritual, para o nosso fortalecimento na nossa fé. Amém? Que realmente o Espírito seja abundante em revelação sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Glorificado e exaltado. E a nós, Senhor, que sejamos edificados na Tua palavra. Para o louvor da Tua glória nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, Ele sempre deixou claro que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é o reino de Deus, porque Jesus é Deus. Inclusive, até os apóstolos judeus, em toda a caminhada com Jesus, um pouco mais de 3 anos, eles não entendiam, eles não estavam entendendo que Jesus não veio trazer algo para o reino de Israel. A nação de Israel estava debaixo do domínio do governo de Roma. Então a Judéia era uma província que estava debaixo do governo romano. Então os judeus, eles achavam convertidos que o Messias viria trazer a restauração do reino de Israel. Jesus nunca falou sobre isso. Sempre afirmou e declarou sobre o reino de Deus. Mas é interessante que aqueles homens e mulheres, os judeus, viviam uma vida apreensiva, de dificuldades, problemas, porque era uma nação tributária a Roma. Então o desejo deles é que realmente fosse restaurado o governo de Israel, a nação de Israel, Israel como nação. Então eles interpretavam o Velho Testamento quando a palavra diz que o reino de Israel será restaurado. Mas não era época e não é época da restauração do reino de Israel. E agora, no final da sua vida, Jesus morreu naquela cruz por nós, ressuscitou ao 3º dia e começou a aparecer por 40 dias aqueles que eram seus discípulos. E no final, quando ele já ia para os céus, a pergunta foi essa, Atos capítulo 1. A pergunta foi essa: Senhor, quando restaurará o reino de Israel? E Jesus disse: não vos compete saber tempo ou época, mas ficai em Jerusalém, seja revestido alto do poder de Deus, sejam minhas testemunhas, testemunhas do reino de Deus.
Então, querido, nós vemos que Jesus já definiu aqui diante de Pilatos que ele é rei. Ele veio para reinar. Ele veio para implantar o seu reino. Ele diz, olha, se eu não fosse, né, se o meu reino fosse desse mundo, o meu povo, né, lutaria contra os judeus e não me colocaria nas suas mãos. Eu quero dizer para você que o meu reino não é daqui. O meu reino é o reino sobrenatural. O reino que governa os céus, a terra e os mares. O reino que governa tudo e todos. Mas é interessante que sempre procurou distorcer a palavra do povo de Deus, a palavra da igreja. A paz, Eovaldo, Deus abençoe. Sempre eles procuraram, ou sempre o mundo procurou distorcer o que a igreja diz, o que a igreja prega. Às vezes fazendo conclusões erradas, tomando direcionamentos terríveis, que não tem nada a ver com a essência, com a palavra e com a mensagem da igreja. Sabe por quê? Eles não ouvem o que a igreja fala, ministra. Eles não convivem com a igreja, eles julgam a igreja. Para alguns, a igreja é um lugar de usufruir do dinheiro do povo, tirar o dinheiro do povo, se constituir senhor sobre o povo e muitas outras ideias. Eu hoje comecei a pesquisar e ler um pouco da vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um reformador, um padre da doutrina católica romana na Alemanha, um reformista. E Martinho Lutero, ele vivia como padre. E ele, lendo a Bíblia, ele começou a descobrir que as doutrinas que estavam sendo ministradas, vinda de Roma, do papado. Por quê? Porque a doutrina que eles criaram, uma das primeiras doutrinas foi a doutrina das indulgências. O que é a doutrina das indulgências? É você comprar com dinheiro o perdão dos seus pecados. Então, na ideia deles, de Roma, na época de Lutero, entre 1490 e 1500, a ideia deles era esse, que o povo poderia comprar a remissão dos seus pecados através de dinheiro. E aí ele foi descobrindo mais, quando ele viu que não é pelas obras que os homens são salvos. Então Lutero, ele, nas suas 95 teses que ele escreveu, né, a ênfase dele era que o homem tem que viver pela graça, é alcançado pela graça e salvo pela graça. Você sabe, ele foi julgado pela Igreja Católica Romana e foi caçado para ser morto. Mas ele deixou um legado maravilhoso. Entre os padres, bispos, entre toda a estrutura da Igreja Católica, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, é a dádiva de Deus. Então não se compra a salvação, não se compra vida eterna. E aí ele começou a escrever as suas teses e defendê-las. É importante que em tudo que Lutero escreveu a respeito da graça, a respeito da salvação, a respeito do sacrifício de Cristo, foi totalmente controverso nas ideias das pessoas que faziam conclusões erradas daquilo que ele escrevia. Então hoje é a mesma coisa. Então eles pegam o que a igreja prega, crer,
o que a igreja ministra, o que a igreja ensina, para deturpar a palavra. Isso sempre foi assim. E na época de Jesus era a mesma coisa. Eles tiravam conclusões erradas. Por quê? Eles não paravam para ouvir. Eles não queriam ouvir. E a palavra de Deus lá em Timóteo, carta pastoral de Paulo a Timóteo, a palavra diz que nos finais dos tempos os homens vão ter bicho nos ouvidos, comichões nos ouvidos e não ouvir a sã doutrina, a palavra de revelação do coração de Deus. Então, meu amado, é por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, os meus servos militariam e não deixariam que eu fosse entregue pelos judeus nas suas mãos. Os primeiros cristãos foram criticados, insultados e até acusados de traição por aquilo que faziam. Porque o cristianismo, aleluia, ele prega um reino eterno. Agora, na doutrina do cristianismo, na doutrina da palavra de Deus, quando o mundo é enquadrado, quando o mundo é realmente testado na palavra, nós podemos perceber, ver nitidamente, que tudo que o mundo cria é contrário à vontade de Deus. São insultos às doutrinas de Deus. São insultos aos princípios da palavra de Deus. São insultos à ética da palavra de Deus. São insultos à moralidade que a palavra de Deus prega. Então eles começam a tentar combater com a imoralidade, tentando tirar a veracidade da palavra. Porque o mundo, todo mundo será julgado através da palavra. Então, meu amado, a gente vê que esses primeiros cristãos sofreram. Por quê? Porque a ideia era que aquele povo ia fazer um levante contra Roma, contra o império e tantas outras acusações eles faziam. As pessoas insinuavam que eles estavam, na verdade, tentando derrubar o imperador César. Que absurdo, não é? Misericórdia. A igreja, ela veio para abençoar o governo, para santificar o governo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades constituídas, para que tenhamos dias melhores na terra. Nós não somos coniventes com o erro, com a corrupção, com o roubo das autoridades que prestam e prestaram serviços para a nossa nação. Não, a igreja não é conivente com o pecado. A igreja, aleluia, ela abençoa a instituição, a nossa nação. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Agora, a igreja não pode se omitir do pecado, na hora da roubalheira, na hora onde o mundo, as pessoas, a sociedade se levanta para criar princípios éticos, morais, ou seja, imorais, que são contrários à palavra de Deus. Nós temos tido aí dias atrás, meses atrás, leis absurdas, não só na nação brasileira, onde contraria o princípio do casamento, o princípio da família. Para nós é um absurdo, porque a palavra de Deus fala totalmente contrário. Mas isso aí é algo que já aconteceu mesmo sem ser instituído. É só olhar para Sodoma e Gomorra, essas duas cidades que foram destruídas pelo fogo. Aí invadiu de tal maneira que Deus começou a ter nojo daquelas duas cidades. Então, meu amado, eles começavam a levantar falsos testemunhos. Jesus foi julgado à revelia, num horário impróprio, que foi pela madrugada. Ele foi julgado à revelia. Não teve provas de acusações nenhuma. Mas Jesus não morreu porque Pilatos quis, porque os judeus mandaram matá-lo. Não.
Jesus morreu porque ele veio para morrer. Na sua morte, a morte foi aniquilada. E ele nos concedeu a vida nesse reino por toda a eternidade. Você está entendendo? Diga amém. Então, meu amado, houve um grande mal entendido sobre quais realmente eram os objetivos daqueles pregadores da palavra de Cristo. A igreja estava tão motivada no começo que muitos achavam, uma grande parte achavam, que Jesus já estava voltando. Aí alguns chegaram até a vender suas propriedades, fazer dos seus bens, saudavam uns aos outros com a palavra Maranatá, significa ora vem Senhor Jesus, porque eles achavam que Jesus viria naqueles dias. Amém. Então, houve um grande mal entendido dos pregadores da palavra de Deus. Veja bem que o próprio Saulo, que depois se tornou em Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava no capítulo 8 de Atos, quando ele consentiu a morte de Estevão. Então, na visão dos judeus, a igreja era uma entidade herética, contra os princípios de Deus. Eles olhavam a igreja como uma entidade herética, que pregava heresias, concernente ao secular, aos gentios, que não são judeus, lógico. Eles achavam que essa igreja era uma força contra o Império Romano. E nada disso a igreja pregava, nem tampouco pensava em fazer. Porque esses não eram os propósitos estabelecidos por Deus para a sua igreja. Amém, querido? Então qualquer um que ouvisse com atenção o que ele dizia, o que eles pregavam, perceberia que eles não buscavam estabelecer um novo reino na terra. Não queria derrubar César nem Roma. Eles estavam falando de um reino eterno, de um Salvador prometido há milhares e milhares de anos. Uma promessa feita não só para judeus, para todos os homens. Da semente da mulher nascerá um homem, e ele esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Os profetas são incisivos no Velho Testamento, dizendo que esse rei vai reinar. Ele veio para reinar. Ele instituiu a sua igreja como agência desse reino. E nós, como igreja, estamos acrescentando a cada dia vidas que estão entrando dentro do reino de Deus. No capítulo 2, verso 47 de Atos, a Bíblia diz: a igreja caía na graça do povo, e o Espírito Santo ia acrescentando as vidas que iam sendo salvas. Então a visão da igreja é salvação, redenção, transformação de caráter. Trazer a moralidade de Deus para dentro de nós, trazer a santidade de Deus para dentro de nós, trazer o sobrenatural para viver dentro do natural. Que maravilhas! E isso é a igreja. Esses cristãos do primeiro século, no entanto, eles não reivindicavam as afrontas dos crentes. Paulo chegou a dizer que ele sentia alegria em ao reino de Deus. Quando ele ficou preso por várias vezes, sendo açoitado por varas, tendo sido constatado como morto, ele achava isso uma glória, porque ele sabia que estava trabalhando para um reino eterno. Porque a nossa maior alegria nesse reino, porque o nosso nome está escrito no livro desse reino, que é chamado o livro da vida. Então nós somos pertencentes ao reino de Deus. Deus nos incluiu dentro do seu reino. Você é princesa, minha amada. Você é um príncipe, meu amado, desse reino. Nós somos príncipes e sacerdotisas desse reino. Glória a Deus. Então a gente vê que esses cristãos do primeiro século, do começo da igreja primitiva, eles não reivindicavam nada, eles queriam pregar o reino, propagar o reino, de graça recebendo, de
contrário, eles se superaram com oração e testemunho de vida. Suas armas contra a falta de fé das pessoas foram positivas e fizeram com que eles anunciassem a mensagem do Evangelho a todos. Glória a Deus. Foi o que Jesus falou para os discípulos antes de ir para os céus. Ele diz: vocês vão receber o Espírito Santo, autoridade, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria ou Samária e até os confins da terra. Então, meu amado, glória a Deus, as suas armas eram armas espirituais. E como resultado, aqueles homens impactaram o mundo e fizeram com que aleluia, a palavra de Deus fosse viva, fosse poderosa, continuasse a ser repassada ao longo dos séculos. Glória a Deus. Eles estavam comprometidos em anunciar o reino, como eu e você estamos comprometidos a anunciar o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus. Glória a Deus. Então a gente vê que, enquanto isso, o romano, ele deixou de existir. O quarto império mundial deixou de existir. Ao longo dos séculos, aconteceram diversas tentativas de destruir a fé cristã. Quando você vai à Itália, você vê ali o Coliseu. Eu já tive a oportunidade de estar ali no Coliseu. Um lugar onde as feras comiam, destruíam, despedaçavam os autênticos cristãos. Também a própria religião fazia fogueiras para queimar os autênticos cristãos, homens e mulheres que pertenciam ao reino de Deus. A luta grande, terrível, travada, onde os homens odiavam, porque o reino de Deus por muitos ele é odiado, porque ele é confronto contra os reinos da terra, porque os reinos da terra são formados com corrupção, ladroeiras, imoralidade, sensualidade. Agora o reino de Deus, quando ele é implantado, ele é um choque contra os reinos da terra. Porque diz que os reinos da terra cairão aos pés do Rei dos Reis, porque ele reina por toda a eternidade. Então a gente vê que, de acordo com a história da igreja, a história eclesiástica, nós vemos as guerras. Citamos no começo a vida de Martinho Lutero, um homem que saiu de dentro do catolicismo romano, renunciando às indulgências, mostrando a palavra que o perdão dos pecados vem através do sangue do Cordeiro e da confissão a Jesus, e que o poder da graça é que nos leva à reconciliação ao reino do Senhor Jesus. E esse homem foi excomungado. Inclusive, como já falei, escreveu 95 teses, argumentando na palavra que Roma estava errada. Mas todas essas instituições que se levantaram contra a igreja, eles fracassaram. E sempre vão fracassar. Sabe por quê? Porque o cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo no centro de tudo. Como preguei semanas atrás, Cristo, o cristocêntrica. Uma igreja onde de Cristo emana o seu poder, de Cristo emana a sua graça, de Cristo emana a sua alegria, de Cristo emana a sua segurança, de Cristo emana a sua paz. É o domínio de Cristo sobre a igreja. Glória a Deus. Então todas essas instituições fracassaram. Sabe por quê? Porque o cristianismo, o centro é Cristo.
Jesus prometeu que vai prevalecer no fim e estabelecer o seu reino. E por estarmos com Ele, nós também sairemos vencedores no último dia. É o reino que o rei conhece os seus súditos, os seus discípulos, e os seus servos conhecem o seu rei. Jesus diz declara no capítulo 10 de João: eu conheço a voz das minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem. Eu as conheço e dela eu sou conhecido. Então, querido, esse reino, nós carregamos uma marca sobre nós. Quando você aceitou a Jesus, recebeu o senhorio de Cristo sobre você, foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, você recebeu uma marca eterna. É interessante que o apóstolo Paulo chega a dizer: eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A igreja é uma igreja marcada pela glória, pela fé, pelo sobrenatural. Mesmo que os homens não queiram aceitar a Jesus, vir para a igreja, eles sabem que a igreja é a autoridade de Deus na terra. Não para lidar no meio político, econômico, social, não. A igreja faz parte deste meio. E temos que ser sábios para viver nesse meio político, social e econômico. Mas a visão da igreja é uma visão eterna. A visão de salvação eterna, de redenção eterna. Mas enquanto estivermos como igreja aqui na terra, nós temos que realmente rejeitar toda essa imoralidade, toda essa situação que os governantes levantam contra a nação. Não só no Brasil. Nós vemos como o Brasil tem sido prejudicado por pessoas que governam, que são inescrupulosas, pessoas que não entendem que Deus está no governo de tudo e de todos. E eu creio que Deus tem coisas novas para a nossa nação. Deus tem coisas novas para o Brasil. Ainda este ano, em nome de Jesus, nós veremos coisas tremendas acontecerem na igreja, através da igreja, aleluia, e sobre a nossa nação. Glória a Deus. Meu amado, saiba que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades que agem nas regiões celestiais. A igreja é sempre vencedora. Eu não gosto quando já ouvi de pessoas: sabe, a igreja é problemática, a igreja tem problema, a igreja está caída. Não, a pessoa que fala pode até estar caída, mas a igreja nunca esteve caída. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está sendo trabalhada, moldada, ataviada pelo Senhor Jesus. Aleluia. Esta igreja se apresentará ao Rei sem mácula, sem ruga, sem quebradura. Uma igreja santa e gloriosa. Então, para isso, Deus está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida, na sua vida, e lapidando a nossa vida, tirando as arestas do nosso caráter, amém? Tirando as coisas que não servem e implantando o novo de Deus dentro do nosso coração. Então, queridos, o reino de Deus não é deste mundo. A nossa visão não pode ser uma visão horizontal. Nós trabalhamos, buscamos o nosso salário, a nossa sobrevivência, Deus nos ajuda, as portas se abrem, mas a nossa visão primordial é o reino de Deus. Porque a qualquer momento, o Yeshua HaMashiach, o Messias, virá buscar a sua igreja. E aí ficaremos para sempre com Ele. Você pertence ao reino eterno, imutável,
um reino de luz, um reino de glória que ninguém pode destruí-los. Nós vimos o êxodo de muitas nações da Ásia saindo em direção aos grandes centros da Europa e outros centros. Então, refugiados de milhares e milhares que morreram nos oceanos, crianças. Então, pessoas que estavam procurando uma pátria, um lugar, às vezes por um problema político, e a maior parte procurando por causa da fome. Então, estavam com aquela ansiedade, aquele desejo de conquistar um lugar melhor para sua família, para sua vida social. Mas muitos daqueles não souberam, e outros que estão tentando não sabem, que existe um reino eterno. E por esse reino, aleluia, Deus luta dia e noite ao nosso favor. Glória a Deus. É um reino que ele, aleluia, sobrevive debaixo do poder de Deus. E Deus supre todas as suas necessidades. Porque a Bíblia diz que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Que você pertence a um rei e a um reino eterno, glorioso, que ninguém poderá destruir. Aonde estão os grandes reinos do passado? Houve grandes 4 reinos mundiais: Babilônia, Medo-Persa, Grécia. Aonde estão o seu poderio? Passaram. Os reinos passam, os reis passam, mas o Rei eterno permanece para sempre. E quando você aceitou esse rei, eu aceitei esse rei, nós começamos a viver debaixo do manto da eternidade de Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos chamou para um reino que não é constituído, Pai, por seres humanos falidos, por reis, Deus, que oprime o povo, que dificulta o povo, que maltrata o povo. O teu reino é um reino de amor, Jesus, um reino de graça, aleluia, um reino de misericórdia. Senhor, coloca essa palavra no coração da tua filha e do teu filho, que eles saibam, Deus amado, que eles saibam que realmente, aleluia, tudo isso na vida passa. O homem é como a erva do campo, floresce pela manhã e seca-se à tarde. Mas, meu Deus, sabemos que o teu reino é eterno. E quando nós aceitamos o Senhor, entramos na porta desse reino e começamos a viver da eternidade do Senhor em nós. Abençoa a tua igreja, Pai. Fortalece, quem sabe o teu filho, a tua filha, eles estão debaixo de acusações, dentro da própria família, na própria sociedade. Que eles saibam, Senhor, que muitos outros sofreram muito mais por causa deste evangelho. As do inferno não prevalecerão contra as portas do reino de Deus, contra as portas da igreja. Obrigado, Senhor, por essa gloriosa palavra, por essa esperança que este povo chamado igreja é um povo imbatível, um povo que o Senhor revestiu com a tua graça e com a tua misericórdia. E no final de tudo, o Senhor irá nos revestir da tua imortalidade. A morte não terá mais poder sobre nós. Nos tornaremos imortais, de toda imortalidade. Aleluia! Um corpo incorruptível, uma vida sem corrupção, uma vida agradável ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Opera um milagre no coração do teu filho e da tua filha. E em nome de Jesus nós te agradecemos, porque cremos que o milagre já está sendo feito para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O reino de Jesus, o reino que nós estamos, não é desse mundo.
Vamos orar. A irmã Silvia pede oração por Rosália. Ela, sua aluna, que acabou a visão por glaucoma, perdeu a visão por glaucoma e está com o pai Basílio em estado grave com Covid-19. Ela perdeu a visão e o pai está com Covid-19. Vamos orar pela Rosália, pelo senhor Basílio, que Deus tenha misericórdia desta vida em nome de Jesus. Vamos continuar a orar pela irmã Pedrina. Ela precisa da nossa intercessão. O seu estado de saúde não é bom, mas nós cremos que Deus é o Deus do milagre. Amém, querido? Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós apresentamos a irmã Pedrina diante do Senhor. Ó Deus, a sua vida física, emocional, a sua vida espiritual. Ela precisa de um toque de cura no seu corpo, Pai. Repreende esse mal, ó Deus amado, do seu corpo, todo esse estado de enfermidade que sai em nome de Jesus. Senhor, controla a sua pressão arterial, controla todos os seus órgãos. Senhor, traz cura à vida da irmã Pedrina e que ela creia no milagre de Deus. A voz do Senhor, aleluia, conduz a tua filha, Pai amado, pelo caminho da vitória. Se abram sobre a sua vida e este mal caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor pode fazer este milagre, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a Rosália, Pai, que perdeu a sua visão, a sua vista, amém, por glaucoma, e agora está com seu pai no hospital. Ele está cometido desse vírus, Covid-19. Ó Deus, em nome de Jesus, ele está em estado grave. Pai, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o médico dos médicos. Toca na vida da Rosália agora, Pai, opera o milagre. Também na vida do seu pai, ó Deus amado, Senhor Basílio. Pai, entra com a Tua providência. Que este milagre sirva, ó Deus amado, para promover, aleluia, algo sobrenatural na vida do Basílio e também na vida da sua filha Rosália, Pai. Tu és o Deus do milagre. Nós contamos com o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, abençoa o irmão Bruno, aleluia. Ele hoje está aniversariando. Que Deus te abençoe, Bruno. Pai amado, que o Senhor multiplique os seus anos de vida e que nessa volta dele aqui para São Paulo, para Suzano, que a sua vida seja totalmente dirigida pelo Senhor, orientada pelo Espírito Santo. Opera o milagre sobre a vida do teu filho, Pai. Aleluia. Conceda para ele muitos anos de vida aos pés da cruz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por cada vida que esteve até agora conosco. Que o Senhor opere o milagre sobre esta família, sobre esse filho, esta filha, sobre esse discípulo, esta discípula. O Senhor conhece cada coração. Traz o refrigério do Espírito Santo sobre a vida do teu povo. Tira, Senhor, todo constrangimento, ó Deus dos corações, das almas, em nome de Jesus. Aumenta a fé do teu povo, dá-nos coragem para enfrentar a cada dia, Pai, aleluia, no Senhor, as lutas que virão, Pai, em nome de Jesus, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Abençoa a despensa da casa do teu filho, da tua filha, que haja fartura nesta casa, que haja alegria, que haja fé, aleluia, que haja salvação, Pai, nesta casa, e abençoa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você pode, como já temos falado, ouvir esta palavra e outras que nós já temos ministrado, amém? Pelo Facebook, YouTube, amém? Instagram e também pelo Spotify, amém? É só você acessar, amém? A hora que você quiser, à noite, quando for deitar, Deus sempre terá uma palavra para o seu coração. Que Deus o abençoe. Até amanhã às 18 horas. Que Deus os abençoe.
Glória a Deus. Maravilhas.